Querido irmão, querido amigo, estamos de volta para dar continuidade ao que nós falamos na mensagem anterior, sobre a eternidade da salvação. Na mensagem anterior, nós ouvimos aqui, através da palavra de Deus, o que Deus fala sobre este assunto, o que Ele falou, o que foi escrito sobre este assunto. Deus, o autor da palavra, nos deu uma garantia. O que Jesus, o autor da fé, o autor da salvação, fala sobre este assunto? Aliás, abre parêntese, qual é a importância de falarmos sobre a salvação? Salvação é a coisa mais importante, de maior prioridade que qualquer ser humano tem na sua vida. Nada neste mundo pode se comparar à salvação. Jesus, certa vez, ele disse: que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Absolutamente nada, porque a alma é valiosíssima. A salvação é aquilo que salva a alma. Portanto, a salvação é de prioridade na vida de qualquer ser humano. Aliás, todo ser humano deseja a salvação. E não só o ser humano, mas Deus também. Ele disse através de Paulo a Tito: isso é bom e agradável diante de Deus, que quer que todos os homens se salvem. Aliás, a Timóteo. Então, observa que a salvação ela é algo prioritário na nossa vida, de grande, maior importância na nossa vida. No capítulo 12 de Lucas, Jesus contou rapidamente uma parábola sobre um homem que enriqueceu muito, que enricou muito nesse mundo. O que ele tinha, a sua lavoura, produziu com tanta abundância que ele não tinha mais onde guardar os frutos da terra. E ele disse: o que eu farei? Os meus celeiros são pequenos. E ele teve ingeniosamente uma ideia. Já sei, vou derribar os meus celeiros, vou construir outros maiores, vou recolher ali todos os meus frutos e os meus bens e vou dizer para minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Aquele plano do futuro de viver uma vida em riqueza, em luxo, em fartura, em abundância, nada de errado. Porém, este homem não colocou Deus em primeira instância. Ele olhou primeiro para os bens, ele olhou primeiro para o que ele poderia juntar e poder viver uma vida de regalia no passado, quem sabe na sua velhice, na sua aposentadoria, mas ele esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar. Ele disse: meus bens, meus celeiros, minha alma. Ele usou o pronome possessivo para tudo naquele momento. Foi naquela hora que Deus interrompe e diz: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele disse: assim é todo aquele que é rico nesta vida, mas é pobre para com Deus. Portanto, meu querido irmão e amigo, Jesus estava dando ênfase à salvação como algo de maior prioridade na vida do ser humano. Por mais que temos ao nosso redor, por mais que temos em nossas mãos, em nosso poder, documentado em nosso nome, nada disto é para sempre. Tudo isso um dia ficará para trás. Só a salvação é eterna. Fecha parêntese. Qual é, ou seja, o que Jesus disse sobre a eternidade dessa salvação? Quero ler um texto importantíssimo que nós já citamos aqui tantas vezes que eu creio que você já deve ter decorado. João capítulo 5, verso 24. O que Jesus Cristo disse nesse texto? Vamos ler pausadamente o texto, palavra por palavra, frase por frase, e daí tirarmos aqui as nossas conclusões sobre o assunto da eternidade da salvação. Jesus Cristo disse: em verdade, vos digo que todo aquele que... Aliás, o verso 24, estou lendo, desculpa, o 25. Na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entra em condenação, ou não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. O que Jesus está fazendo aqui em primeira instância, nas suas primeiras palavras?
Ele está empenhando aqui a sua palavra, o seu caráter, a sua pessoa. Ele disse, na verdade, ele que é a verdade, de acordo com João, capítulo 14, versículo 6, ele agora está empenhando ou usando essa verdade, que é ele mesmo, para falar uma verdade que é a palavra de Deus, de acordo com o que ele disse em João 17, verso 17, orando ao Pai, ele disse, santifica-o na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Então ele está dizendo, a verdade que sou eu, estou usando a verdade da palavra de Deus para fazer uma afirmativa. Por isso nós falamos sobre a assertiva, a inerrância da palavra de Deus. Ela não pode mentir, porque é Jesus que é a verdade, usando a verdade que é a palavra de Deus para fazer uma afirmativa. Que afirmativa ele fez? Na verdade, vos digo, que aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem, não terá, tem a vida eterna. Agora ele vai dizer em terceira instância, e não entrará em condenação no futuro. A salvação é um ato, não é um processo. Tem a vida eterna. Não entrará mais em condenação, mas passou no presente, no momento, aqui, agora, passou da morte para a vida. É muito interessante quando você lê qualquer texto, qualquer versículo, palavra por palavra, formando frases, e daí você tira as conclusões. O que Jesus está fazendo aqui, além de empenhar a sua palavra, a sua pessoa, o seu caráter, ele está empenhando a palavra do Pai, o caráter do Pai, para fazer essa afirmativa de que todo aquele que ouve a palavra dele e crê no Pai tem a vida eterna e futuramente não será condenado. Porque disse Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 1, já lemos aqui na mensagem anterior, que agora, no tempo presente, neste momento, aqueles que creem, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Paulo, escrevendo também aos Coríntios, ele disse que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5, versículo 17. Um outro texto interessantíssimo que nós temos aqui, nessa mesma linha de raciocínio do próprio Senhor Jesus Cristo, é João capítulo 3, versículo 16. Ele vai explicar por que isso é tão sério e é tão seguro. Outro texto muito conhecido, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mais uma vez ele faz alusão ao Pai, ele faz alusão ao Filho que veio, ele faz alusão a nós que ouvimos, cremos, e a salvação como algo eterno na nossa vida, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Porque vida, como tempo passageiro, como um tempo decorrido entre o nascimento e a morte, todos nós temos. Mas a vida eterna é a vida que Cristo veio trazer para nós através da fé, baseada na palavra pregada. Como disse Paulo, a fé vem pelo ouvir, o ouvir a palavra de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, o que Jesus está dizendo aqui, mais uma vez em João 3,16, é uma afirmativa de que aquele que crê no Filho e no Pai tem a vida eterna, porque Deus já fez a sua parte. Amou o mundo de tal maneira que deu. Agora deu o quê? O seu Filho, para que todo aquele que crê nele tenha a vida eterna. Quero reafirmar isso aqui, vida eterna. A vida é eterna, a vida não se perde. A vida é permanente em Cristo Jesus. Outro texto importante que nós temos aqui é o versículo 36 do capítulo 3 de João. Verso 36, ele vai dizer para nós o seguinte: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Mas a primeira parte do verso ele reafirma dizendo: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, tem a vida eterna, não terá.
ele tem no momento que crê, como eu disse, porque a salvação é um ato, não é um processo. Outro texto importante, João capítulo 17. Na oração do Senhor Jesus, ele disse algo de grande e suma importância dentro desse assunto. Olha o que ele diz aqui no versículo 12, do capítulo 17 de João. Isto, ele estava orando ao Pai e ele disse: estando eu com eles, eu vou ler o 11 também para termos entendimento do 12. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um assim como nós. Ele está falando aqui dos seus discípulos, rogando ao Pai para guardar os seus discípulos, porque ele estaria naqueles dias partindo para a eternidade. Ele diz: por enquanto eu estou aqui, mas de repente eu não vou estar mais aqui. Portanto, aqueles que tu me deste, Senhor, eu quero que tu os guarde em teu nome. Agora no versículo 12 ele diz algo importante. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Guardava-os em teu nome. Por quê? A expressão aqui, guardava. Como é que Jesus nos guardava ou guardava os seus discípulos, aqueles que estavam com ele? Ele continua: tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mais uma vez, um texto que precisa ser estudado. Ele, em primeira instância, está dizendo que enquanto estava no mundo, guardava aqueles que o Pai lhe havia dado. Mas ele reafirma dizendo: eu tenho guardado todo aquele que vem de ti. Ele termina dizendo: e nenhum deles se perdeu. Nenhum deles se perdeu. Nenhum mesmo se perdeu. E ele ressalta: senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Quem era o filho da perdição a quem Jesus se referia nesse momento? É claro, ele estava se referindo a Judas Iscariotes. Judas Iscariotes foi o filho da perdição para se cumprir as Escrituras. Alguém que ousa dizer que Judas perdeu a salvação. Não, Judas não perdeu a salvação. Judas, no meio dos discípulos, dos apóstolos, ele era contado como um deles para cumprir a profecia do Velho Testamento. Portanto, nele apenas se cumpriu a profecia. Judas não perdeu a salvação. Por que Judas não perdeu a salvação? Nós estaremos aprofundando um pouquinho sobre esse assunto na próxima mensagem, se Deus permitir, e nós vamos continuar falando sobre a eternidade da salvação. Por que não se perde a salvação? Baseado no que o próprio autor da salvação está falando, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu espero você na próxima mensagem para continuarmos falando sobre este assunto. Quero terminar orando por você e, é claro, por nós também. Oremos. Pai querido, Pai de amor, obrigado, Senhor, pela grande e eterna salvação que temos na pessoa de Jesus. Muito obrigado, meu Deus, pela certeza absoluta da vida eterna em Cristo Jesus. Agradecemos pela tua palavra escrita, porque o próprio Deus, o autor da palavra, falou conosco e fala através desse assunto. Jesus, o autor da vida, o autor da salvação, o autor da fé, está também falando sobre esse assunto. Ajuda-nos a compreender com o nosso coração espiritual. Abençoa as pessoas que nos acompanham, que nos assistem. Abençoa suas famílias. Guarda-nos de todo mal. Preserva a nossa vida para te servir, no precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. O Senhor te abençoe. O Senhor te guarde. Até a próxima mensagem, se Deus nos permitir.